E com estas palavras de Fernando Ribeiro, começamos mais um episódio de Lore of Metal. Como podem notar pelas próprias palavras ditas, vai ser toda dedicada ao mais recente álbum de Moonspell, 1755, juntamente com um pequeno report do concerto ao qual tive presente no dia 31 de outubro no Lisboa ao Vivo, na noite de Halloween. Mais uma vez, um obrigado enorme à World of Metal por estar a dar continuidade a este projeto, a todos vocês que têm estado a acompanhar. Agora, vamos falar primeiro do álbum em questão. 1755, o álbum mais recente de Moonspell, lançado pela Napalm Records ontem, dia 3 de novembro. Mas para todos aqueles que foram aos concertos, tanto em Lisboa como no Porto, na compra do bilhete também dava um lançamento antecipado. E foi daí que eu obtive a minha cópia de 1755. Para aqueles que não sabem, 1755 fala de um dos piores eventos que se passou em toda a história de Portugal. O grande terremoto desse mesmo ano. E foi este ano que se fizeram 262 anos desse cataclismo que os Moonspell decidiram fazer uma das suas maiores apostas, tanto a nível musical como a nível de composição. A nível musical, porque o Extinct, apesar de ter sido um bom álbum, apesar de, para mim, a segunda parte do álbum ter sido um pouco chata, não deixa de ser outro grande lançamento de Fernando Ribeiro e companhia. Mas a grande aposta que veio notar-se neste mais recente álbum está sob a forma das letras. Essas letras todas cantadas em português. Nós sabíamos, para quem já é fã de Moonspell há anos, que os mesmos já tinham algumas músicas cantadas em português. Quer seja Terra Bruna, quer seja Ategina, Em Nome do Medo, Axis Mundi e muitas outras. Mas esta foi das maiores apostas que os Moonspell fizeram. E essa aposta chama-se 1755. O álbum começa com uma enorme orquestrização e uma versão dessa mesma música para mim, uma das músicas favoritas desse mesmo álbum, do grupo, Skull, chamada Em Nome do Medo. Quando ouvi o line-up e vi que iam fazer uma versão orquestrizada de Em Nome do Medo, que só de si é uma música forte, pensei que se calhar ia virar ao contrário, mas depois de ouvir várias vezes o álbum e de ter estado presente nesse mesmo concerto juntamente com malta amiga, incluindo um certo Tomás Santa Clara, ao qual eu recomendo que vejam o seu canal Metal Pesado no YouTube e também aqui no Facebook, por isso és um apoio. A música ficou melhor do que aquilo que estava à espera. Fernando Ribeiro numa voz mais baixa, quase em termos de sussurro, que ficou espetacular. As Crystal Mountain Singers, mais uma vez presentes neste mesmo álbum, com a grande Carmen Simões e também Mariginela do Mantras e Silvia Guerreiro, que fizeram mais uma vez o coro, que ficou sem dúvida fantástico. E este Em Nome do Medo, em versão orquestrizada, dá-nos o ponto de partida para 1755. A primeira música onde já começa a notar a história toda do álbum. O grande terremoto, tudo o que se passou desde a manhã do 1º de novembro até ao fim, e ainda alguns
momentos que se passaram no entretanto. O grande incêndio que se passou também nesse período, o maremoto, mais conhecido também por tsunami, que também se passou, ao qual fez com que Lisboa tivesse que ser reconstruída no desenho atual que podemos ver hoje em dia. Isto já é a minha veia da minha profissão, mas não se preocupem. Também é bom saber um pouco de história. E, a seguir, depois de termos a introdução a 1755, passamos para uma das músicas que foi que foi feita para videoclipe, chamada In Tremor Day. E In Tremor Day começa de uma forma fantástica, onde mais uma vez os coros estão presentes, mas algo que surpreendeu e bastante. O convite que fizeram a um fadista chamado Paulo Bragança, onde fez as vocalizações limpas desta mesma música e ficou sem dúvida fantástico. Fernando Ribeiro a cantar num tom mais grave, de certeza, e depois Paulo Bragança a fazer o contraste numa voz mais clara, ficou sem dúvida uma das melhores músicas deste mesmo álbum, ao qual Lisboa em chamas, caída, tremendo, sem Deus. Que melhor descrição há para fazer deste terremoto? E a história está precisa em tudo. Lisboa tremeu, caiu. Muitas pessoas agarravam à fé que nunca veio. E ainda perguntam, onde está o Deus que nos amava? Não há nada. Para além da descrição deste mesmo terremoto, é mesmo um ataque, por assim dizer, à fé que as pessoas tinham naquela altura, onde agarravam-se a ela para tudo. O videoclipe, apesar também de ser um pouco animado, também está muito bem feito. Ainda por cima com as ilustrações dos doutores, dos médicos na altura, com os bicos de corvo, e uma representação mesmo de como era a fé naquela altura em Lisboa, dos meados do século XVIII. Depois continuamos para músicas absolutamente fantásticas, como Desastre e Abanão. Continua o álbum de forma fantástica. O evento onde disse estas palavras, onde está o Deus que nos amava, onde também encontramos mais ataques, por assim dizer, à religião, sobretudo no refrão, a dizer, sossega, é o fim, e fica quieto, porque Deus assim quis. São os ataques que foram feitos, mas continua sem dúvida a ser um álbum. 1º de Novembro e Ruínas continua a fazer com que Municipal traga-nos uma história que sem dúvida fantástica. E para aqueles que duvidam, este é mesmo um concept album, que fala de um tema específico. Todo o evento que se passou no terremoto de 1755. E, se formos honestos também um pouco com todos os portugueses, eles arriscaram e fizeram um álbum que foi, sem dúvida, fantástico. Terminando, sem dúvida, com Todos os Santos, cujo vídeo também já apareceu, e a música mais pesada, mas não em termos de som, nem em termos de voz, mas em termos de ambiente, chamada A Lanterna dos Afogados. A Lanterna dos Afogados é uma cover de uma banda brasileira chamada Paralamas do Sucesso. E apesar da versão original estar boa, a maneira como os Municipal transformam esta música numa versão, por assim dizer, mais doom, que acaba também por continuar bastante bem e também fica muito bem na história. Lanterna dos Afogados, o tsunami, fica perfeito em todo. E é assim que terminam este grande álbum.
Municipal fizeram uma aposta enorme. Uma aposta para cantarem um álbum totalmente em português. E, ao início, ainda tinha algumas dúvidas sobre a viabilidade desse álbum, sobretudo sabendo que não só eles têm a base de fãs assegurada aqui em Portugal, como também eles têm uma enorme base de fãs lá fora. E, apesar de terem começado a turnê cá em Portugal com 2 datas em Lisboa, no Lisboa ao vivo, que falarei do concerto onde estive, no dia 31, no Porto, no Hard Club, no próprio dia dos 262 anos do terremoto, e Lisboa, apesar de ter sido mais afetado, o Porto também caiu, por isso não podem dizer assim muito. E soube através de amigos meus de Espanha que tiveram agora em Santiago de Compostela, juntamente com outra grande banda portuguesa, os Bizarra Locomotiva. E ao que parece também o concerto foi um sucesso. Mas isso falarei agora. Que classificação posso dar a este álbum? O álbum está uma história fantástica que fala mesmo de todos os eventos que se passaram. São muitos ataques à fé que existem. São muitos ataques à fé que existem e também são muitos. Eu sei que sabe. São muitos os ataques que fazem à fé, mas a música por si só. Tinha algumas dúvidas de ser algo parecido com o Extinct, mas depois de ouvir todas as músicas que foram feitas em videoclipes, mesmo a versão espanhola de O Desastre, essas dúvidas foram atiradas pela janela fora. Tue Madsen continua com uma produção fantástica, é um produtor já de longa data com os Moonspell e não posso dar mais que 9.3 em 10. Um dos melhores álbuns que Moonspell lançaram nestes últimos anos. Memorial foi muito bom. Night Eternal também foi muito bom. Alpha Noir Omega White, que foi também outra grande aposta, onde eles criaram um álbum duplo, com uma parte mais pesada e outra parte mais calma. Mas desta era moderna é difícil dizer algo de mal sobre 1755. Por isso, um ótimo álbum de Moonspell, fantástico até, musicalmente melhorou muito e eles têm vindo a melhorar com o tempo. Liricamente, uma história fantástica do início até ao fim. A produção continua fantástica de Tue Madsen e toda a gente que se juntou a este projeto, nomeadamente Fernando Ribeiro, Paulo Bragança, os Moonspell, Paulo Bragança, Martin Sohan, que faz Martin Lopez de Sohan, que faz Drauca, mesmo na primeira música, 1755, as Crystal Mountain Singers e toda a gente que esteve envolvida neste projeto está de parabéns, porque este é sem dúvida um dos álbuns, até posso dizer, está na lista de álbuns do ano. E é difícil, sobretudo numa lista que eu pessoalmente incluo Creator, Paul Bearer, Septic Flesh, Paradise Lost e muitas outras. Mas isso farei até mais tarde a minha lista final de álbuns do ano. Mas Moonspell, 1755, 9.3 em 10, um dos melhores álbuns de Moonspell nos últimos anos. Desta era moderna também, sem dúvida, fantástico. E agora, passando um bocadinho para intervalo. Não, estou a brincar. Porque vamos agora falar. Vou fazer agora o report deste concerto ao qual estive presente no dia 31 de outubro de 2017 na Sala Lisboa ao vivo. Foi na véspera dos 262 anos desse grande terremoto que os Moonspell abriram as portas ao Lisboa ao vivo para fazer 2 grandes concertos, no dia 30 e o outro que eu estive presente no dia 31. E sobretudo do dia 31 teve um impacto maior, pode-se dizer, porque era mesmo o dia da véspera do grande terremoto. E ainda prolongou até à meia-noite. O álbum, apesar de tudo, as portas abriram
as portas abriram às 8h30 da noite. Só que o único inconveniente que houve desse concerto só foi o facto de, apesar de ter aberto às 8h30, o concerto só começou 2 horas depois. E não havia bandas de abertura, eram só os Moonspell a tocarem do início ao fim. Podia-se ficar um bocadinho à seca, mas a seca foi logo retirada quando começaram-se a ouvir os primeiros acordes da versão orquestral de Em Nome do Medo. À medida que também apareciam Sylvia Guerreiro e também Carmen Simões, as Crystal Mountain Singers, que iam acompanhar a banda do início até ao fim. E acaba essa música, vemos Mike Gaspar, Pedro Paixão, Aires Pereira, Dom Aires Pereira e Ricardo Amorim a entrarem todos em palco e já sabia o que é que viria aí a seguir. Mesmo para quem não conhecesse o álbum, saberia logo o que é que iria contar. Com uma noite de heavy metal, gótico com black, mas com história desse mesmo evento. E começou logo com 1755. E também para notar o facto que todo o aspecto de teatralidade que existia nesse mesmo concerto foi bastante elevado. Sobretudo na parte superior do palco, onde se encontravam os doutores, os antigos doutores dessa era, incluindo um cardeal, sempre com o capuz em baixo, a acompanharem o refrão na música, a fazer o abençoar e a fazer outros gestos. E mesmo o próprio Fernando Ribeiro, quando entrou em palco, usava esse mesmo disfarce. Depois veio, já para não falar também do facto que o pano de fundo que os Moonspell utilizaram era as ruínas do convento de Carmo, que foi um dos edifícios mais afetados pelo grande terremoto, e no local onde existia a sua rosácea estava lá o M, que é o atual símbolo dos Moonspell. Depois veio In Tremor Day. In Tremor Day, que foi sem dúvida uma das melhores músicas que eles gravaram, e outra grande surpresa, Paulo Bragança, que fez parte da gravação original, também apareceu para cantar. Maquilhado, disfarçado, entrou, cantou as partes limpas, e as partes limpas soaram muito bem ao vivo, como soam em estúdio. O álbum depois continuou, onde também depois veio a música Ruínas, onde aí também elevaram um bocadinho essa mesma teatralidade, onde acabariam por lançar confetis pretos e brancos para representar um pouco as cinzas do terremoto, que aconteceram durante o terremoto e também com o incêndio que se passou. Eu próprio também fiquei com uma data de cinzas até ao fim. Depois veio a música Em Todos os Santos, onde, apesar da música ser muito boa, pode ter sido um dos momentos mais cheesy, por assim dizer. Fernando Ribeiro aparece de repente com uma cruz. Uma cruz completamente normal, mas depois ele liga e aparece um laser. Gostei desse momento, mas podia ser um bocadinho melhor. Era um bocadinho cheesy, mas não interessa. Mas não interessava, porque estava toda a gente a gostar imenso do concerto. E depois veio um dos melhores momentos do concerto. A última música de 1755, A Lanterna dos Afogados, onde a escuridão abateu-se na sala do Lisboa ao vivo. Aparece Fernando Ribeiro com uma lanterna antiga que encaixava-se perfeitamente com todo o conceito. E depois, no fim, mesmo os doutores e os cardeais que estavam na parte superior pegaram numa lanterna. As Crystal Mountain Singers também. Foi dos melhores momentos desse concerto ouvir essa música do início ao fim e com todos os objetos que estavam no local. Terminando a parte do álbum, vieram as músicas clássicas de Moonspell, onde
onde se começou a ouvir How Did You Get... vendo se eu consigo. How Did You Get Inside Me? Que por casualidade foi a primeira música que eu ouvi de Moonspell, chamada Everything Invaded. Foi muito bom, sobretudo ouvir os solos do Ricardo Amorim. Pedro Paixão encontra-se cada vez mais confortável no teclado, em vez de estar sempre a mudar constantemente entre a guitarra e o teclado. Mike continua a ser um enorme baterista. Dom Aires, uma enorme presença em palco, já para não falar do grande Fernando Ribeiro. A segunda parte teve também grandes momentos altos, como Night Eternal, também, que pode-se dizer muita gente que se também encaixava com o conceito. A Noite Eterna. A Noite Eterna, que muita gente relaciona isso com a morte. Outro grande momento. Depois veio a versão original de Em Nome do Medo, onde incluiu também mais um convidado, Rui Sidónio, dos Bizarra Locomotiva, onde a meio da música salta a grade onde estava o público, veio cantar para o meio do público e toda a gente à volta a cantar com ele. Foi outro grande momento. E se há coisa que é muito conhecida pelos Moonspell e pelos Bizarra Locomotiva, é a enorme interação que eles têm com o público, mesmo antes, durante e após o concerto. A noite depois continuou também sendo noite de Halloween, tinha que se incluir 2 temas da banda, Vampiria e Mephisto. Apesar de muita gente estar à espera de Opium, mas trocaram o Opium pela Mephisto por encaixar-se mais com o tema do Halloween. O que não foi nada mal, não foi nada mal aceito por ninguém que encheu, por toda a gente que encheu a sala do Lisboa ao vivo. E alguns deles já iam lá pela segunda noite consecutiva. Depois vieram os eternos clássicos de Moonspell, Alma Mater, onde Fernando Ribeiro deixou uma homenagem a um dos seus amigos que infelizmente morreu nestes malditos incêndios de Pedrógão Grande e nos últimos também bem recentes, o que foi também um dos momentos mais aplaudidos dessa noite. Essa homenagem que Fernando Ribeiro deixou ao seu amigo e depois, claro, cantando Alma Mater e terminando com a eterna Full Moon Madness. Eu já vi alguns concertos de Moonspell, já vou contando com este no meu 7º concerto, tendo-os visto já em outras grandes Skull. Tendo já os visto em outras grandes salas, como por exemplo o Coliseu de Lisboa, já os tendo visto na FIL, no Hard Rock Café e em outros locais. Mas para quem dizia que salas pequenas não conseguem fazer grandes espetáculos, se disserem isso no futuro, eu só digo assim: façam uma máquina do tempo, vão a essa sala Lisboa ao vivo e vejam o grande concerto que foi, para mim, ainda hoje considerado o melhor concerto dos Moonspell até agora. E como dizia uma amiga minha, que esteve comigo no concerto, começámos bem o ano com um grande concerto de Moonspell no Campo Pequeno, para a gravação do DVD deles. Terminámos com um concerto, terminámos o ano, por assim dizer, apesar de ainda faltarem 1 mês e 3 quartos, terminamos o ano com outro fantástico concerto de Moonspell nesta mesma sala do Lisboa ao vivo. Por isso, sem dúvida, um grande concerto, uma grande história, e os Moonspell estão a ficar cada vez melhores, e os Moonspell estão a ficar cada vez melhores a cada álbum que lançam. E é ótimo de ver uma banda portuguesa que consegue se ingrar tão bem lá fora como cá. E isto é um exemplo para outras bandas portuguesas, independentemente de que género sejam, para se ingrarem lá fora. Os Moonspell abriram-vos a porta, agora só depende de vocês para a atravessarem. E terminamos um pouco também falando não só de outras notícias, mas também fazendo um outro review de outros concertos que fiz parte
ontem, na sala RCA, uma das melhores salas de Lisboa, o concerto de Omnium Gatherum com Skullmold e Stamina, ou também conhecido como o Arctic Circle Tour. E o nome era até bastante apropriado, já que Stamina era da Finlândia, Skullmold da Islândia e Omnium Gatherum também da Finlândia. Stamina foi das grandes surpresas que houve nessa noite, já que Stamina era uma banda que estava muito referenciada no thrash metal, com influências de Pantera. Mas ninguém estava à espera da bujarda que foi nesse mesmo concerto, onde Stamina, tendo ainda esse thrash, mas juntando um pouco com o power metal, ficou fantástico. E outra coisa que também é de notar, tanto neles como no Skullmold, foi a coragem que ainda hoje têm de cantarem na sua própria língua. Stamina cantou em finlandês, Skullmold cantou na sua língua, da Islândia. Foi, sem dúvida, uma das maiores surpresas. E depois veio uma das bandas que merecia, se calhar, mais destaque. Skullmold já é uma banda que já tinha visto antes, em 2015, tendo aberto o concerto com Windrose e tendo aberto esse mesmo concerto com Windrose, apesar dos cabeças de cartaz terem sido Elevate. Elevate foi bom, mas Skullmold foi ainda melhor. E hoje, tendo estado lá, Skullmold mostram que estão a ficar cada vez melhores a cada álbum que lançam e a cada concerto que o fazem. Por isso, Skullmold com os clássicos como Gleipnir e muitos outros. E algo que é impressionante notar, o público aderiu tão bem a Skullmold neste ano como aderiu há 2 anos e meio. E os sorrisos de orelha a orelha que todos os membros da banda tinham, quer o vocalista, os guitarristas e até mesmo o das teclas e o baterista, era facilmente notável. O público aderiu, gostou e Skullmold adorou tocar lá. E aí só digo aos Skullmold, que aqui estão os membros todos, a eles digo, voltem mais vezes, que cá em Portugal adoram Skullmold. Depois veio a banda que foi o cabeça de cartaz deste tour, chamada Omnium Gatherum. Eu não conhecia Omnium Gatherum e até ouvi algumas músicas no YouTube, como Frontiers e NSW e por aí fora. Mas, apesar de estar a gostar de Omnium Gatherum e ser um pouco fã da onda de Melodeath, quando ouço também Amon Amarth, Dark Tranquility e muitas outras bandas, comecei a ouvir e a pensar, são bons, mas não é nada de especial. E depois de ter algumas pessoas, e depois de saber que um dos guitarristas que lá está, que foi o guitarrista principal que fazia os solos todos, está em Insomnio, que virou a Portugal com Tribulation na sala RCA no dia 10 de abril de 2018. Depois de ouvir o Omnium Gatherum, fiquei... não é nada de especial. E pode-se dizer que se calhar não é boa notícia para mim, mas também não conheço assim tão bem Insomnio, por isso pode ser que esteja a pensar mal. Mas, no entanto, Skullmold arrasou com a sala. Omnium Gatherum foi bom, mas Skullmold foi melhor. E também, apesar de não ter estado um público e depois não ter estado uma casa cheia, porque estava só meia casa para ver o concerto todo, o facto de ter estado só meia casa e de terem tocado para essa meia casa, apesar também da chuva que aconteceu ontem, que originou alguns danos ao RCA, que foram depois rapidamente tratados, que foram depois rapidamente tratados. Apesar do atraso que houve em 1 hora,
era melhor que houvesse eu apenas digo, foi melhor que houvesse um atraso e para assegurarem que havia as condições para tocarem, para todas as bandas tocarem, do que cancelarem. Por isso, a Amazing Events, ao RCA e a todas as bandas, Skol, vocês continuam a fazer um ótimo trabalho. E assim termina mais esta edição do Lore of Metal. Espero que tenham gostado. Se não puderem ver agora, podem ver depois, mais tarde. A todos vocês, stay safe, respect yourselves, listen to heavy fucking metal. E nós vemos por aí em mais outros concertos, em mais outras ocasiões ou em outras notícias que darei. A todos vocês, até uma próxima.